Desde os ataques de 7 de outubro de 23 e o agravamento da guerra no Oriente Médio, universidades em diferentes países passaram a ser palco de protestos pró-Palestina e também de denúncias de casos de antissemitismo e restrições ao debate acadêmico. No Brasil, professores relatam que o tema Israel tem enfrentado resistência dentro das instituições. Para falar sobre esse cenário todo, os impactos na liberdade acadêmica, conversamos agora com o professor Samuel Feldberg, professor de Relações Internacionais, especialista em Oriente Médio, diretor acadêmico da Stand With Us Brasil, já é de casa aqui da Revista Oeste, sempre bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por nos atender mais uma vez. Como recebe essa notícia que trazíamos aqui desse ativista pró-Palestina, antissemita, se instalando em Higienópolis, em São Paulo, para trabalhar em sua campanha política? Aliás, hein, já imaginou um deputado desses no Congresso? Na verdade, é o equivalente a enfiar um dedo no olho, a presença dele num bairro em que vive a maior parte da população judaica numa cidade como São Paulo. Não há dúvida nenhuma que tem que ser visto como uma provocação e, obviamente, a comunidade judaica não vai se comportar como se comportam esses ativistas associados aos grupos terroristas. Professor Samuel Feldberg aqui com a gente, vou rodando as perguntas. Também Ludmila Lins Grilo faz uma agora para o senhor, na sequência Geisiane. Professor Feldberg, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Oeste com Elas. Eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor, que é a seguinte: eu até comentava com as meninas ainda há pouco sobre um episódio que eu mesma presenciei em Washington, em que eu andava pela rua, naturalmente, ali umas 7h pouca da noite, e apareceu uma multidão de jovens universitários. Eles estavam fazendo uma manifestação pró-Palestina, gritando palavras de ordem. Então, quando me viu, eu estava no meio daquela multidão ali, sem querer estar ali, e eu vejo que esse é um movimento, portanto, mundial, não é uma coisa que acontece somente no Brasil, acontece também aqui nos Estados Unidos. Eu queria saber a sua opinião, professor, por que esse tema pró-Palestina tem sido tão veemente, assim, tem pego tão bruscamente, de forma tão incisiva nos jovens, no mundo inteiro? Por que os jovens estão entrando nessa discussão, aparentemente sem todas as informações necessárias, e encampando um lado em detrimento do outro, assim, de maneira tão violenta, muitas vezes? Olha, nós estamos vendo a evolução de um processo que é chamado de islamo esquerdista, uma associação entre grupos fundamentalistas islâmicos e uma esquerda que ficou órfã de uma causa depois do desmembramento da União Soviética. E isso tem sido turbinado pelas mídias sociais e pelo advento da inteligência artificial. Vocês mencionaram agora o que foi apresentado como violência praticada contra Tiago Ávila e que foi produzido por inteligência artificial. Isso está permeando as universidades ao redor do mundo. Isso não é um fenômeno brasileiro. Quando você diz que presenciou esse evento em Washington, isso aconteceu nas grandes universidades, nas mais importantes universidades dos Estados Unidos, isso acontece na Europa, e isso chegou também ao Brasil, e é efeito de uma certa acomodação da juventude que tem interesse em se manter na superficialidade, responder a manchetes, responder a postagens e interagir com aquilo que a inteligência artificial e a mídia social traz através dos instrumentos que vêm respondendo às expectativas daqueles que se engajam. Então, quando essas multidões usam argumentos como Palestina livre do rio ao mar,
qualquer um que pense naquilo que está sendo expressado vai entender que essa é uma proposta genocida de eliminação da população judaica que vive no Estado de Israel. Se isso fosse expressado contra qualquer outro país do mundo, seria automaticamente rejeitado. Mas como nós estamos falando de uma oposição a uma população judaica que tem o direito à autodeterminação naquele território, isso é visto pela juventude, especialmente ao redor do mundo, como uma normalização da violência. E não é um fenômeno novo. Isso tem a sua origem no final do século XIX, com o advento do antissemitismo racial, foi exponencializado durante o Holocausto, com o extermínio de 6 milhões de judeus na Europa, e durante um período muito curto depois da Segunda Guerra Mundial, não era politicamente correto ser antissemita. Mas, ao longo das últimas décadas, isso se normalizou. Essa esquerda órfã adotou os palestinos com todos os instrumentos que os terroristas palestinos utilizam como uma narrativa absolutamente aceitável, e desde o 7 de outubro nós temos uma total inversão de valores, onde a defesa de Israel em prol da sua população civil, a reação contra um massacre genocida por parte de terroristas palestinos, de repente passa a ser algo inaceitável para aqueles que não querem entender o que efetivamente está acontecendo, e que aquilo que começa em Israel com uma ação contra judeus que se defendem e defendem a própria vida, vai se transformar num fenômeno terrorista que vai afetar as sociedades do mundo ocidental como um todo. Geise. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo ao Oeste com Elas. Eu sei que o senhor é professor, está aí na área cultural, portanto, do nosso país. É importante a gente também lembrar aqui a nossa audiência, que a Revista Oeste sempre foi muito firme em relação ao posicionamento, né, em relação a Israel, ao Hamas. Nós temos aí algumas capas, está aparecendo agora para a nossa audiência aí ao longo, então, aqui das nossas edições semanais. Sempre contribuímos para o debate, sempre fizemos a nossa parte de denunciar o que acontece. Professor, eu quero ouvi-lo a respeito justamente do campo acadêmico. Eu também venho da área de humanas, né? Então sei bem que é um ambiente bem hostil para quem não se posiciona ali a favor, enfim, da esquerda, das pautas identitárias como um todo. Eu gostaria de ouvir do senhor como é que está mesmo o corpo ali de professores, se existem outros pares aí que conseguem enxergar essa realidade, se existe algum grupo de alunos. Eu lembro que na minha época de banco universitário tinha um aluno que era judeu e estudava com a gente, inclusive sofria bastante na universidade. Você tem algum grupo de aluno, alguma coisa, alguma medida? E também na sua percepção, como é que isso impacta a ciência de humanas? A gente sabe que é importante ali as humanas, enfim, a universidade como um todo, e o que motiva, o que faz a ciência ir para frente é justamente o questionamento, o debate. Então, no seu ver, como é que isso impacta na produção científica do nosso país? Humanas, infelizmente, deixou de ser uma ciência. Eu posso dar para vocês exemplos bastante claros, inclusive de experiências pessoais. Há poucos meses, na Universidade de São Paulo, a professora Maristela Basso, do Direito da USP, organizou uma série de eventos no Largo São Francisco, e num deles nós fomos simplesmente impedidos de nos manifestarmos. Nós estávamos lá para fazer um debate sobre o que está acontecendo no Oriente Médio como um todo, e ativistas estiveram na universidade simplesmente impedindo que o debate aconteça. A maior parte deles não eram nem alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, simplesmente baderneiros que se propunham a impedir que o debate acontecesse, inclusive utilizando a violência. No caso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Ciências Humanas, Letras e Ciências Humanas da USP,
Não há hoje nenhum tipo de abordagem em relação ao que acontece no Oriente Médio e nas relações entre Israel e os palestinos que não seja panfletagem. Eles trazem autores para apresentar a causa palestina como uma causa que se defende de um genocídio supostamente praticado por Israel, não fazem nenhuma referência às estatísticas que mostram que a população palestina, apesar do conflito, é uma das populações que tem um dos crescimentos vegetativos mais altos do mundo, nunca fazem referência à população árabe que vive em Israel como cidadãos num Estado democrático e, obviamente, não há nenhum espaço para debate de qualquer tipo. E isso, na USP, é só um símbolo do que está acontecendo no Brasil. Na maior parte das universidades federais não há absolutamente nenhum espaço para se falar sobre o assunto, e nós temos que fazer esse trabalho basicamente através de canais como o de vocês, para aquele público que está interessado em realmente entender aquilo que está acontecendo. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que anda em paralelo com o que acontece com uma boa parte das universidades ao redor do mundo. Olá, bom dia, professor Samuel. Uma honra falar contigo, uma das raras vozes no ambiente acadêmico aqui desse país que defende, né, o povo de Israel, as causas também, e escancara a verdade. E eu vejo assim, essa questão do Thiago Ávila, né, ele ir para Higienópolis é só mais uma prova da incoerência de tantos que são esses comunistas de iPhone. Porque Higienópolis tem segurança, Higienópolis tem delivery rápido, tem conforto, né? Então, ele não quis ir lá para a Brasilândia ou mesmo para uma comunidade mais humilde, não. Ele quis ficar em Higienópolis. Então, isso mostra muito o que eles fazem. Mas, da sua carreira mesmo, né, como professor, eu queria saber se o senhor já sofreu retaliações ou se já sofreu hostilidade da parte de alunos, algo assim que o senhor pudesse compartilhar com a nossa audiência, conosco também? Olha, antigamente, essa hostilidade por parte dos alunos, ela era expressada na sala de aula. E era relativamente simples lidar com isso, porque nós utilizávamos argumentos acadêmicos, nós utilizávamos o nosso conhecimento para contestar a panfletagem, para contestar as interrupções que não tinham absolutamente nada a ver com os fatos. Hoje isso se tornou muito mais difícil porque esses grupos radicais eles estão dispostos a utilizar a violência simplesmente para impedir que os eventos aconteçam. E, de certa forma, nós estamos vivendo um dilema, porque a alternativa é trazer uma equipe de segurança simplesmente para afastar esses baderneiros, para afastar esses estudantes radicais e realizar o evento, mas isso muitas vezes coloca em risco também aqueles que vêm ouvir um debate equilibrado. Então, nós estamos realmente vivendo um dilema nesse sentido. E as mídias sociais vêm transformando essa disputa em algo que se exponencializa sem nenhuma discussão efetiva. Para dar um exemplo prático para vocês, quando Thiago Ávila participou da última flotilha, aquele grupo de manifestantes que se dirigiu à faixa de Gaza, rompendo um bloqueio absolutamente legal no contexto da guerra que está acontecendo no Oriente Médio, eu me manifestei dizendo que se eu fosse o responsável pela segurança israelense, aquela seria a última flotilha. Eu fui espezinhado em toda a mídia social porque os terroristas que apoiam o Hamas interpretaram a minha colocação como uma manifestação clara de violência
em que eu supostamente estava dizendo que eu eliminaria a flotilha. Provavelmente é o que eles fariam se estivessem no meu lugar. Não há uma infinidade de maneiras de impedir que uma flotilha como essa chegue ao seu destino. Os americanos, por exemplo, fizeram isso na crise dos mísseis em Cuba, em 1962, sem disparar nenhum tiro. Então, no caso de uma flotilha como essa, ela pode ser interceptada em alto mar, ela pode ser impedida, inclusive, de sair da sua origem. Não há absolutamente nenhuma necessidade de eliminar os participantes, como foi, de certa forma, intuído que era a minha manifestação. E isso depois se transforma num fogo de palha que se alastra pelas mídias sociais, e aqueles que estão engajados somente têm interesse em prestar atenção naquilo que os apoiadores e terroristas tentam disseminar. Infelizmente, isso é o que está acontecendo nas universidades, isso é o que está acontecendo na maior parte da mídia. Infelizmente mesmo, muito preocupante, por isso estamos aqui, porque o conhecimento, entender a história é necessário antes de pensar em se posicionar da forma que for. Conte com a gente. Professor Samuel Feldberg tem redes sociais, tem site também, .com.br, professor Feldberg. Entre, conheça os cursos, o material que o professor disponibiliza. Volte outras vezes, conte aqui com a Revista Oeste nesse combate, nessa luta necessária, nossa solidariedade ao querido povo israelense, professor. Muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.